Esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Graças a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, amém? Uma boa noite a todos. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém, meus irmãos? Fico muito feliz pela oportunidade que me é dada. Fico feliz mesmo por poder estar aqui com os irmãos. Fico mais feliz ainda de ver o Jonathan, o nosso amigo Igor. Que Deus abençoe cada vez mais essa obra. Conheço o Igor já tem um tempo aí, né, Igor? E nós se encontramos aqui. Isso é bom. E, se Deus quiser, nós vamos nos encontrar na glória. Aleluia. Amém, meus irmãos? Quantos estão felizes por estarem na casa de Deus? Amém? Abra sua Bíblia por gentileza aí. Evangelho escrito por João. Nós vamos ler o capítulo de número 21. Evangelho escrito por João, capítulo de número 21. Evangelho escrito por João, e o capítulo de número 21, quem encontrou, diga amém. Amém? Ouço barulhos de Bíblia. Vou esperar para que todos fazemos a leitura juntos. Amém? Evangelho escrito por João, capítulo de número 21. E nós vamos ler o versículo de número 5, amém? Disse-lhe, pois, Jesus: tendes alguma coisa de comer? E responderam eles: não. E ele lhes disse: lança a rede à direita do barco e achareis. Lance a rede à direita do barco e achareis. Somente até aqui, meus irmãos. Pode tomar o teu assento em nome de Jesus. Meus irmãos, confesso para a amada igreja que eu estava com outra palavra. Falei, meu Deus, eu quero ir pregar aqui, mas o Senhor falou, não é o seu querer, filho, é o meu querer. Então que seja feita a vontade do Pai, amém? Empreste os seus ouvidos, a tua atenção, para que possamos entender a palavra. João está narrando no capítulo 21, logo após a ressurreição de Cristo, que um homem por nome de Pedro, um homem que uma certa feita ele estava na mesma prática. E que prática é essa, pregador? Ele estava na beira de um lago pescando, e quando ele menos esperava, a sua vida estava prestes a tomar um rumo diferente. Por quê? Porque quem vinha em direção de Pedro não era um comerciante. Quem vinha em direção de Pedro, em Lucas, no capítulo de número 5, não era uma qualquer pessoa, não era alguém com uma palavra, ou sequer com um livro de autoajuda, não. Quem estava vindo em direção de Pedro é o mesmo que está aqui, em espírito e em verdade. E essa palavra que eu quero apregoar para vocês, olha, Ele está aqui, Ele conhece as suas necessidades, Ele sabe o que te falta, e Ele está dizendo: eu sou o seu provedor nesta noite, eu sou o teu provedor nesta noite. Pedro,
ele estava pescando no capítulo 5. Então Jesus faz uma chamada a Pedro. Jesus olha para Pedro, fala: Pedro, empresta o teu barco. E enquanto Pedro está emprestando o barco para o Senhor, do outro lado, Pedro ele começa a lavar as redes. E o intuito de lavar as redes de Pedro é esse: eu preciso guardar a minha ferramenta para que no dia seguinte eu volte para pegar algo para minha família. Porque aquela noite também nada tinha apanhado. Eu estou pregando para pessoas aqui que estão precisando de um milagre. Eu estou pregando para pessoas que entrou aqui dizendo: Senhor, eu preciso de algo. Eu estou lutando, eu estou nadando, eu estou pescando, eu estou lançando a minha rede, mas eu não sei o que acontece, eu não consigo apanhar nada. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: olha, tem um propósito nisso. O motivo pelo qual você não está pescando, você não está pegando nada, tem um propósito. E o propósito que o Senhor começou na sua vida, Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para terminar. Aqui as coisas estão tomando uns rumos diferentes. Tem algumas coisas que estão começando a sair dos lugares, e a indagação é: por que se eu estou diante do Senhor? Eu não queria que as coisas tomassem rumos diferentes, mas o Senhor está falando: é necessário que algumas coisas tomem rumos diferentes, Pedro, porque eu sei do tamanho da tua capacidade, Pedro. E se eu permitir todas as noites, Pedro, você pescar, você não vai me emprestar o seu barco. Pedro, tem Pedro, Igor, que se o Senhor permitir apanhar muitos e muitos peixes, ele não empresta mais o barco para o mestre. Tem Pedro, se ficar da bonança, some, não dá dízimo, não dá oferta, não quer mais oportunidade. E o Senhor está falando aqui: olha, nem que eu tenha que fazer que nem eu fiz com Jonas, te lançar no ventre de um peixe, mas o meu propósito na sua vida vai se cumprir. Queira você ou não, queira Satanás ou não, o que Deus começou na sua vida, Ele é fiel para terminar. Ô Pedro, empresta o teu barco. Porque Pedro empresta o barco. E ao emprestar o barco a Pedro, Jesus começa a pregar. Depois que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, lança a rede. Sabe o que Jesus está falando? Ô Pedro, desde o início da conversão, eu preciso te ensinar que o que determina as nossas bênçãos, o que determina a minha vida, o meu bem-estar, é eu fazer a vontade do meu Pai. É por isso que primeiro, antes do milagre, Pedro espera a palavra. Então Pedro começa a ouvir, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então depois que Jesus prega, Pedro volta para o mar. Aí Jesus faz uma propósito. Jesus faz um chamado para Pedro, seguido de um propósito. E o propósito da chamada de Pedro é: Pedro, eu vou te fazer pescador de almas. Não, Pedro, você não está entendendo. Eu sei, Pedro, que você depende da pesca. Eu sei, Pedro, que você depende do seu serviço braçal. Mas eu vou porque eu quero você na minha presença. Então a partir de hoje vai começar um didático na tua vida, Pedro. A partir de hoje eu vou começar a te ensinar. A partir de hoje eu vou começar a te disciplinar. A partir de hoje, Pedro, eu vou começar a cuidar de uma forma diferente. Por quê? Porque o propósito que eu tenho na sua vida não contradiz com a prática que você está exercendo. A prática que Pedro exercia não contradiz com o propósito. Haja vista que ambos é pescador. Mas faltava algo na vida de Pedro.
Faltava alguma coisa que Paulo vem nos ensinando, dizendo assim: olha, eu tenho para vocês o fruto do Espírito, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Pedro, antes de algumas coisas começarem a acontecer na sua vida, o Senhor vai mudar você de cenário e vai começar a te ensinar algo novo. Quem quer receber algo novo do Senhor? Quem está disponível a viver algo novo na presença do Senhor? Será que eu posso contar com alguém que nem Pedro, disposto a largar a rede, disposto a largar as próprias vontades? Será que nesta igreja eu consigo encontrar alguém que diz assim: Pai, o que importa é que eu diminua e o Senhor apareça? Será que eu posso dizer com alguém aqui: olha, independente de qualquer coisa, eu lanço a minha rede de lado e tomo a minha rede do meu ministério? Porque uma coisa é fazer e receber, outra coisa é fazer e não saber se vamos receber. Porque Pedro agora ele não é mais um pescador. A renda familiar de Pedro aqui já não depende mais dele, depende do Senhor. Quer uma prova? Pedro está sendo cobrado pelos impostos. Aí Jesus fala: Pedro, vai lá, pesca um peixe, e o primeiro peixe que sair, arranca um estátor de dentro da boca, paga por você e pague por mim. O Senhor está falando: é noite de se preocuparmos com o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas nas nossas vidas. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu não estou distorcendo a palavra do pastor. Amém? Quem me ouve, diga amém. O pastor falou: temos que estudar, sim ou não? Temos que determinar, sim ou não? Temos que traçar metas, sim ou não? Sabe qual é o problema de alguns Pedros? Que porque recebe a promessa, acha que não precisa mais fazer nada. Tem alguns Pedros, porque recebeu a promessa de ser alguém na vida, acha que pode ficar parado, estacionado. E não, você não vê Pedro parado, você vê Pedro andando por cima das águas. Você não vê Pedro parado, você vê Pedro participando da multiplicação dos pães. Tudo é didático. Sabe essa situação difícil? É didático. Sabe esse vento forte que você vem passando? É didático. Sabe essa humilhação que você vem passando? É didático. O Senhor está falando aqui: Pedro, para que eu possa cumprir o meu propósito na sua vida, você vai ter que passar por algum estreito. Pedro, para que eu possa cumprir o meu propósito na sua vida, vai ter que tomar algumas direções diferentes. Mas não se assuste, porque operando o Senhor na minha vida e na sua vida, quem impedirá? Pedro, que é Pedro, recebe proteção do Senhor. Uma prova: Pedro está conversando com Jesus, e de repente Jesus fala assim: Pedro, o diabo, ele queria cirandar com a tua vida, mas eu roguei pela tua fé. Eu não deixei ele cirandar como trigo contigo. Eu intercedi, eu cuidei, eu protegi. Escute aqui uma coisa: você não passou de 2018 para 2019 porque você é bom. Você não passou de 2018 para 2019 porque você é forte. Você passou de 2018 para 2019 porque tem alguém no céu que intercede por você. Tem alguém no céu que guarda a sua vida, tem alguém no céu que protege, tem alguém no céu que olha para você e fala: diabo, aí você não toca, aí você não rela, porque é meu, é escolhido, e o propósito que eu tenho na vida dele vai se concretizar. Uma geração de Pedro, uma geração que agarra a promessa. Olha aqui para mim, por gentileza, olha aqui, por favor. Quem que não tem propósito? Quem que não tem uma chamada? Ou é para o louvor, ou é para tocar, ou é para pregar, ou é para ensinar,
ou é para recolher as ofertas, ou é para preparar o culto, ou é para limpar a igreja, não sei. Todo mundo tem um propósito, todo mundo tem uma chamada. Temos Marta e Maria. Aí olha aqui uma coisa: enquanto Marta está limpando a casa, Maria está nos pés de Jesus. Mas se não tem Marta para limpar a casa, quem limparia a casa? Se não tem Marta para preparar o jantar em Betânia, quem prepararia? Nós julgamos a Marta, mas se não fosse a Marta, a casa não seria limpa. Então está chegando um período nas nossas vidas que não precisa líder ficar pedindo, que não precisa pastor ficar pedindo. Você tem que se levantar e falar: pastor, eu estou com a minha rede ministerial e eu quero trabalhar para o meu Senhor. Conhece o louvor da harpa? Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Alguém conhece? Escravos do pecado libertar. Pode cantar. Sim. E aí o restante como que é, por gentileza? E orar na seara e na vinha do Senhor. Uribicaia servo, Uribicaia sou. Será que eu posso encontrar alguém aqui com desejo de trabalhar? Será que eu posso encontrar alguém aqui com desejo de orar? Pastor, as coisas vão começar a tomar outro rumo, porque vai ter Pedro que vai se levantar, vai ter Pedro que vai começar a se levantar e dizer: eu quero trabalhar, eu quero fazer algo, porque eu quero exercer o meu chamado, o meu propósito. Olha, Pedro não pode perder o foco. Os discípulos estão todos comendo com Jesus. Aí de repente chega alguns fariseus, alguns hipócritas, e começam a falar assim: olha, mestre, você não se importa que os seus discípulos comem pão com as mãos sujas? Aí Jesus olha para eles e fala aqui: olha, escute uma coisa, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Eu preciso te ensinar algo. Se o que contamina é o que sai também tem que purificar. Então cada glória a Deus e aleluia é uma purificação. Cada adoração que sai da sua boca é uma remissão de dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados, tem misericórdia de mim, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal, sim, que eu percebo, esse eu faço. Paulo está dizendo assim: olha, eu não consigo vencer os desejos da carne, eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas o mal, sem que eu perceba, esse eu faço. Aí o mesmo Pedro, que recebe uma promessa, a primeira oportunidade que ele tem de defender e fazer algo impressionante para o Senhor, ele desembaia a sua espada e arranca a orelha de Malco. Tem algumas situações nas nossas vidas que é melhor esperar, sem questionar, sem colocar as nossas mãos, porque querendo eu ou não, querendo você ou não, o plano do Senhor vai acontecer. Não adianta você querer fazer justiça com as suas mãos, não adianta você querer matar, não adianta você querer sumir. É melhor você esperar, é melhor você orar, é melhor você jejuar, é melhor você ficar onde Ele te colocou. Por quê? Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. E Ele está falando: não queira fazer justiça com as mãos. É por isso que Jeremias está dizendo que maldito é o homem que confia no
no homem e faz o seu braço a sua força. Jeremias está dizendo assim: olha, nós precisamos confiar no Senhor, porque quem confia no seu braço, quem confia em si é maldito. Mas alto lá, mas aqueles que esperam no Senhor, as suas forças são renovadas, porque eles estão perto do ribeiro. Eu preciso correr. Escute, Pedro, o mesmo Pedro, ele recebe uma chamada, um propósito. E eu disse que Paulo disse que o bem que eu quero fazer, isso não faço, mas o mal sem que eu perceba, esse Pedro, antes do galo cantar, tu vai me negar 3 vezes. Eu estou pregando para pessoas aqui que está dizendo: Senhor, eu não queria agir dessa maneira. O que acontece? Você está vendo a situação difícil na sua vida, você está vendo a tempestade chegar na sua vida, você está vendo algumas coisas tomarem rumos diferentes. Aí você começa a auto se avaliar e começa a dizer: é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo, é porque eu falei isso outro, é porque eu pensei dessa forma. Eu sinto a presença de Deus, mas Deus está falando: calma. Não é momento de desespero, é momento de reconhecer onde errou, pedir perdão, mas calma, não vai fazer besteira. Pedro, olha aqui para mim, Pedro. Eu estou pregando para Pedro, eu estou pregando para pessoas que está faltando alguma coisa na sua vida, e você está dizendo: é porque eu fiz isso, é porque eu fiz aquilo outro. Haja vista que o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. Se houver arrependimento, haverá perdão. Se houver arrependimento, haverá perdão, e o plano continuará na sua vida. Olha aqui para mim. Deus está falando de uma forma calma. Não precisa se desesperar, não precisa sumir, não precisa querer mudar de cidade, não precisa querer chutar o pau da barraca. Não, o Senhor está no controle de tudo, Pedro. Ele está olhando para você, porque o salmista está dizendo, eu não lembro o capítulo, mas ele diz que a misericórdia do Senhor está diante dos teus olhos. Quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, e Jesus olha para ele, não é um olhar de condenação, é um olhar de misericórdia, é um olhar que diz assim: olha, Pedro, eu ainda te amo, olha, Pedro, eu ainda estou contigo, olha, Pedro, eu vou terminar a boa obra, o que eu prometi, eu sou fiel para terminar e concretizar na sua vida. Aí entra o 21, Pedro nega, e o 21, Pedro volta a pescar. Aproximadamente 3 anos, Pedro começa a investir em novas redes. Pedro começa a voltar para suas velhas práticas. Pedro ele entra para dentro de um barco novamente, mas só que o cenário é o mesmo: pesca, barco, falta, necessidade. E quem está na proa do barco? Quem está na beira do mar? Jesus. Independente de qualquer coisa, o problema não é a falta, o problema é a ausência de Deus nas nossas vidas. A situação difícil não é feio para ninguém, feio é não ter Cristo por perto, feio é não ter Deus por perto. A situação difícil, a impossibilidade, a situação difícil não pode tirar Jesus de perto de mim. Porque o dia que ele estiver longe, aí sim se torna um problema. Mas enquanto ele estiver perto, é didático. Ele está aqui querendo ensinar alguma coisa nova para nós. E a pergunta é: disse-lhe pois Jesus:
tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não, nós não temos nada. Mas Pedro, eu tenho um propósito na sua vida, mas eu não tiro a razão de Pedro voltar para as velhas práticas, porque quem que ia multiplicar os pães? Quem que ia trazer estáter? Pedro estava longe do mestre. Haja vista que Jesus tinha dito: eu vou, mas eu volto ao terceiro dia. Mas aí chega alguns dias, chega alguns momentos das nossas vidas que nós já não conseguimos mais nos lembrar de nada. Aí o Senhor prepara um culto de domingo para te dizer muitas coisas, para fazer você refletir, para fazer você pensar e voltar algum tempo atrás e lembrar das promessas que Ele fez na sua vida, e você querendo aí voltar para as velhas práticas só porque está estreitando um pouco, só porque está difícil. Mas e as promessas? Porventura Ele é filho do homem para que prometa e não cumpra? Nós não servimos um Deus morto, nós servimos um Deus vivo. Ele está vivo, Ele se entregou à morte, mas ao terceiro dia Ele reviveu. Pedro, a tua necessidade hoje, Deus está visitando a tua casa, Deus está visitando o teu coração, Deus está visitando a tua seara. Eu não sei qual é a área que está faltando algo na tua vida, e este algo tem te assustado, mas o Senhor está falando: eu cuido de ti, eu cuido de ti. Você coloca sobre os teus pés. Pedro, ele nega Jesus. Aí Jesus vem e coloca peixe fresquinho na brasa. Deus está falando nesta noite: tem alimento fresco vindo dos céus. Tem algo fresco vindo dos céus. Escute aqui uma coisa, meus irmãos, levante a manga, trabalha para o teu Senhor. Escute aqui uma coisa, não deixa essa situação difícil ofuscar a tua vista. É por isso que o autor aos Hebreus está dizendo no capítulo 11 que tem os heróis da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é um firme fundamento das coisas que não se vê, mas a prova das que se esperam. Aí o menino moço começa a dar vários autores da fé: Abraão, Noé, Moisés, vários. Abraão mentiu, Moisés matou, Noé se embebedeu. Mas o autor está dizendo assim: olha, por detrás das entrelinhas, olha, aqui eu vou te dar alguns exemplos da fé. Pode seguir, porque não é feio se espelhar em alguém. Não. Mas no 12, ele está dizendo assim: olha, nenhuma condenação. Não. Aí ele está dizendo assim: olha, continua com os olhos fintados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque Ele não errou, não falhou, e o que Ele prometeu na sua vida, Ele vai cumprir. Os que fazem parte do 11, maravilha, alcançar o seu testemunho pela fé, mas o do 12, ele faz com que nós não desanimamos. É por isso que ele olha e fala assim: fica com os teus olhos no autor e consumador da nossa